ele achava que o drama do cristianismo era de ter separado a comunidade viva e o sentido da fé, o sentido da vida, e que no meio entre a comunidade e o objeto da fé, a crença na vida, tinha a instituição. E vamos ver o quanto essa palavra, já falei da instituição, mas mais uma vez é fundamental pensar que a instituição é o que a obra de Lefebvre toma como o mal absoluto, de uma certa maneira. Então, pode ser a instituição eclesiástica, mas, na verdade, são todas as instituições. O último livro do Lefebvre é um livro sobre o Estado como instituição que impede a junção entre a vida cotidiana e o sentido da vida. Isso fez com que a mediação institucional, em geral, pouco a pouco, tem, aos olhos de Henri Lefebvre, destruído a relação viva entre o homem e o sentido que ele quer dar à sua vida. Porque a mediação institucional cria uma certa passividade. Uma passividade dos membros das comunidades em proveito das autoridades, sejam partidárias, eclesiásticas, comunais, etc. Então se trata sempre de recuperar essa ligação original direta entre valor e vida. A propósito dessa postura geral, vou entrar em mais detalhes depois, do Lefebvre, quero fazer um pequeno comentário, porque, evidentemente, se trata de uma análise clássica, não só em Marx, mas fundamentalmente na obra do Marx. Não obstante, para Lefebvre, o marxismo, ele mesmo, tem sofrido o mesmo processo de mortificação que ele aponta na evolução da religião cristã. Mudar o mundo, dizia Marx, tudo bem, mas em proveito de qual mundo? Essa é a questão. E Lefebvre considera que o economismo dos partidos comunistas, essa fascinação pelo assunto do salário, da repartição do sobrevalor. Esse fascínio da esquerda europeia faz com que as verdadeiras finalidades que eram na origem do movimento comunista ficaram esquecidas. A verdadeira questão é qual é o mundo que queremos construir, não o quanto queremos ter do dinheiro disponível. E Lefebvre lista os itens da sua crítica ao pensamento marxista. Não basta intensificar a produção, porque a questão não é o quanto a produção se desenvolve, mas por que precisamos de tanta produção de todos esses produtos.
não basta cultivar novos espaços recuperados sobre a natureza virgem. Não é uma alusão às Amazonas. Mas sim tem uma questão: por que estamos fazendo isso? Não basta industrializar a agricultura, nem construir fábricas gigantescas. Não basta trabalhar a transição do Estado capitalista para o Estado comunista, se, no final, o poder fica no Estado. Quer dizer, na mediação. Então, vocês veem como essas críticas ao sistema, marxista, mas fundamentalmente comunista socialista, volta sempre à questão como evitar o crescimento da burocracia, do Estado, das estruturas que estabelecem uma barreira, uma fronteira entre o ser vivendo, o homem e as finalidades, os valores. Qual é a finalidade, então? A finalidade, como ele mesmo lembrava, era mudar a vida. Mudar a vida nos seus menores detalhes e, precisamente, no seu cotidiano, no cotidiano do homem. E por isso, falei desde o começo que era fundamental a questão do cotidiano, em lugar das grandes teorias que eram, durante o começo dos anos 60, dominantes nas discussões. Aqui, com certeza, com esse rótulo, mudar a vida, estamos recuperando toda a história, que não contei, do primeiro Lefebvre como membro do grupo surrealista. Ele, durante os anos, final dos anos 20 e os anos 30, era membro do grupo surrealista. E esse rótulo, mudar a vida, era fundamental. E se vê como na história intelectual francesa, esse grupo surrealista dos anos 20, o manifesto em 1924, o primeiro manifesto, voltam e voltam a cada momento, dando uma exigência aos movimentos intelectuais que o grupo situacionista, sobre o qual eu vou rapidamente falar um pouco mais tarde, e o Lefebvre, voltam permanentemente. O mundo, diz Lefebvre, o mundo é o futuro do homem, porque o homem é o criador do seu mundo. Você vê como se fecha o círculo. O mundo é o futuro do homem, porque o homem é o criador do seu mundo. Ele faz o seu futuro. Essa crítica, que se desenvolve na obra de Lefebvre desde 1946 e até o final dos anos 80, ele faleceu em 91, culmina, com certeza, na crítica do Estado como poder abstrato, e todo o trabalho de Lefebvre nos anos 60 vai consistir em construir um dispositivo analítico que assenta numa valorização absoluta da vida. De onde, dessa vida, de onde emerge
a focalização sobre essa questão do cotidiano como presente da vida. Okay? O cotidiano é o presente da vida, como a vida captada no seu dia a dia. Isso, evidentemente, implica também uma rejeição das teorias teleológicas, né? As quais remetem sempre ao amanhã, à consideração do que constitui a imperfeição e a dor sofrida no dia a dia. Né? Os amanhã que cantam. A política fala sempre do amanhã. Ao contrário, a palavra cotidiano aparece como uma palavra antitética a esse discurso das organizações grandes, das instituições, que por ser grandes, que por ser instituições, são cada vez mais abstratas, falando da Igreja, do Partido Comunista, do Estado, do sistema em geral, das instituições em geral, de todo índole. Bom, aqui se sente uma veia, obviamente, anarquista, né, no trabalho do Lefebvre. Ele reclama constantemente contra os discursos dominantes. Dominantes no sentido de globalizantes. E por isso, finalmente, abstratos. Ao contrário, o cotidiano é a esfera da vida perto da gente, da vida concreta. Bom, se trata de uma tendência geral de todas as nossas sociedades ocidentais, as quais se desenvolvem principalmente conforme os critérios da racionalização instrumental. E na elaboração, no desenvolvimento dessa racionalização instrumental, aparecem as estruturas que se encarregam dessa racionalização. E por isso, lamentavelmente, essa tendência à racionalização leva também para um estado de confiscação da experiência da vida em proveito dos especialistas, dos órgãos, da mediação, das mediações institucionais. Bom, essa análise não é própria ao único Lefebvre. Evidentemente, vemos a convergência entre numerosas análises do fenômeno de racionalização, que já temos encontrado. Mencionei já a obra muito importante do Simmel, das Geld, o dinheiro. O dinheiro analisa ao longo, são 700 páginas, sobre a questão da racionalização do tempo, do espaço, da moeda, etc., nas sociedades ocidentais. Bom, isso na obra do Simmel, mas também na obra do Marcuse. Falei também do Marcuse, que retoma, Adorno e Horkheimer também retomam esse tema. Mas também, e aqui estou começando a introduzir no meu discurso os autores contemporâneos ao Lefebvre, e que a ele sobreviveram, como o Deleuze. Na obra do Deleuze, você tem esse contraponto
entre o movimento e as instituições. Bom, vida, instituição, Lefebvre, movimento, instituição, Deleuze. Ou, na obra do Deleuze sempre, o controle, sistema, instituição, é o devir, a transformação. E aqui, rapidamente, um pequeno comentário sobre essa questão das palavras usadas pelos diversos filósofos, sociólogos do período. Para entender um período intelectual relativamente circunscrito como os anos 60, 70, é preciso resolver dois problemas. O primeiro é que vários pensadores utilizam os mesmos conceitos, as mesmas noções, mas com um sentido distinto. Na época do estruturalismo, foi tão óbvio que tinham usos distintos da mesma palavra estrutura, que para esclarecer a situação, vários livros e inumeráveis números especiais de revistas foram publicados sobre esse conceito de estrutura, para classificar, para esclarecer os seus vários sentidos nos distintos contextos. Na bibliografia, falei só de um livro sobre o conceito de estrutura, mas na época teve como uma biblioteca, 50 livros, para realmente entender de que se trata sistema, estrutura, no campo da matemática, no campo da linguística, no campo das ciências sociais, etc, etc. Bom,